Nosso recorte hoje é a doutrina dos 4 elementos e a vida de estudo. Serão várias pequenas lives sobre esse tema, cada vez abordando um pequeno viés novo, né? Os 4 elementos são uma doutrina muito antiga de Empédocles, que tinha um fim primeiro de resolver um problema de constituição da natureza. Qual que era o primeiro elemento? Existia uma discussão entre os gregos da fase naturalista pré-socrática, discute qual é o primeiro elemento da natureza. É a água, é o fogo, é o peixe. E de maneira que o conhecimento desse primeiro elemento iria iluminar as nossas ações, o nosso entendimento, etc. Até que Empédocles lançou a tese dos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Tudo é uma combinação disso. Hipócrates, pai da medicina, bebeu dessa proposta de Empédocles, trouxe isso para a medicina, ele estava muito ocupado com ver os humores das pessoas e usou boa parte dessa abordagem de Empédocles para interpretar os humores das pessoas, humores no sentido principalmente de reação, como é que as pessoas reagem, como é que elas se comportam. E, enfim, a doutrina foi andando, até hoje, 2.500 anos depois, é uma doutrina que ainda se sustenta, ainda ilumina muito, e mais que isso, ela foi muito melhorada pelos modernos. Pode pegar o Jung. Jung, por exemplo, agregou muita coisa aos 4 elementos, a abordagem, como são as composições de cada um, se tem um predominante, se tem um coadjuvante, se tem um mínimo, se há elementos combinados de maneira introversa ou extroversa. Enfim, a doutrina que realmente sempre ilumina, é um assunto altamente iluminador. E isso tem efeitos muito grandes na educação, muito, muito grandes. Educação no sentido de desenvolvimento dos potenciais da pessoa, diferente de instrução, que é uma uniformização para um padrão externo, que é o que tem de rodo aí. A educação tem que levar em consideração o temperamento da pessoa, óbvio, tá? E a abordagem para facilitar o processo de progressão de alguém. Isso é o nome do educador, aquele que facilita os processos das potências naturais que alguém tem, e não alguém que coloca ao artificial, tá? O processo de desenvolvimento da inteligência, do gozo da liberdade, da tomada de decisão, é um processo puramente natural, que a gente ajuda, mas não é um artificialismo que é colocado, tá? E no processo propriamente de educação, você tem que entender o indivíduo que vai ser educado. Bom, isso é óbvio, devia ser óbvio, entendeu? Mas que seja óbvio, acaba as pessoas negando essa obviedade, achando que é um padrão externo, instrutivo, etc. E o tipo de temperamento de alguém é muito associado a como essa pessoa vai estudar, como que essa pessoa se sente desafiada a estudar. A educação, o estudo, é diretamente ligado a um senso de maravilhamento e de desafio. Se o senso de maravilhamento e desafio não está presente, e se achar que a pessoa vai progredir, é uma ingenuidade atroz. Se não há, gente, isso é um polo. Não tem muita neutralidade. A neutralidade afetiva, a neutralidade emocional, é normalmente um disfarce do tédio. Ou alguém está maravilhado, feliz, ativo, contente, porque está aprendendo, e parece que ela se sente desafiado. O desafio nos dá o senso de expansão. Eu fiz, eu progredi, eu consegui, eu alcancei. E isso há um gozo desse desafio. Ou está-se no outro polo de tédio, né? Não, faço certinho, tal, com frieza, com apatia. Isso engana otário que gosta de ser enganado, tá? E, enfim, então são coisas que a gente tem que entender. E os elementos têm tudo a ver com isso, porque é o tipo de reação da pessoa, como a pessoa reage. Está diretamente ligado às atratividades.
as abordagens, há uma instigação diferente para pessoas de comportamentos diferentes. Tá? Por exemplo, o elemento ar. Tá? O elemento ar, ele é rápido nas ideias, mas ele precisa da variedade de ideias. O ar, o vento lá em cima, o camarada de ar está lá em cima, tá? Lá em cima ele é rápido, vai para cá, vai para cá, o vento é muito rápido. Um cara desse gosta de 3, 4 assuntos. É o típico cara que estuda 3, 4 assuntos ao mesmo tempo para acabar qualquer um. Ele tem que começar 3 ou 4. Mas é uma característica do temperamento dele. É uma característica extremamente própria do temperamento que a pessoa tem. Eu sou ar. Meu elemento predominante é o ar. É muito difícil, é raríssimo. Já aconteceu. Mas é excessivamente difícil para mim para eu começar uma obra, terminá-la para só depois começar outra. Eu tenho que ler 3 ou 4 meio, que é o meio tempo. Aí desse assunto tem uma digressão, eu afundo na digressão, depois eu vou, mas aí já emenda com a digressão de outra coisa, etc. É óbvio que isso tem um perigo de desorganização. Agora, há uma desestrutura que não deve ser confundido com a desorganização do ar, que é própria. O pensamento, em certos sentidos, é muito desestruturado a priori. Tá? Ele se estrutura depois. Mas é a minha abordagem, é isso que me dá o maravilhamento. Fora desse cenário, eu entro em tédio. Mas essa é uma característica do Vicente, enquanto dotado de um temperamento predominante de ar. Agora, nem todo mundo é de ar, gente. Entenda? Um camarada, tá? Fogo, elemento colérico. O elemento fogo, temperamento colérico. Tá? Esse cara gosta polêmica, tumulto, tem que ver opinião, contradição da opinião. O que fulano achou, o que Beltrano não achou, ele é um polemista. Ele gosta desse tipo de diálogo, mas um diálogo normalmente mais quente, acalorado. Tá? É o tipo de leitura que vai atrair esse cara mais, são os desafios maiores, o posicionamento nos debates. Tá? E tem toda uma abordagem de como que ele conduz, reage, como é que ele se maravilha, logo você espera que os movimentos tudo dele sejam por aí. Tá entendendo? O instiga, como é que você instiga um cara desse? Não sei o que achou tal coisa, não sei quem desachou tal coisa. Nossa, ele entra, ele toma parte na discussão. Tá entendendo? É assim mesmo que é. Tá? E pega um camarada de elemento água. Tá? E sentimental. Ele precisa ver o sentimento, ele quer ver a perspectiva. Não precisa ser sentimental, não quer dizer necessariamente sentimentalista. Mas ele tem que ver a dimensão humana por trás do cara. Não interessa exatamente a obra que ele lê, mas interessa a perspectiva do autor, o que o autor achava, o que não achava, e por que não sei o que. Então o jeito de você instigar esse é uma meta-obra. Você tem que discutir o porquê psíquico, de intencional, da perspectiva do outro. Mais um empata. Tá? Ele tem essa apreciação, essas coisas mais empáticas, lhe atraem mais. Daí, por fim, o melancólico. O melancólico é o elemento terra. Tá? Dá o perfil melancólico. O melancólico ele tem uma tendência a ser muito ordenador. Terra é limite. Limite. É o cara que lê um livro, passou depois de acabar de ler um, lê outro. É o cara que, não vou ler agora esse porque não estava no plano. O plano é que agora eu leia esse, eu vou cumprir o plano porque o plano foi planejado para ser cumprido. Tá? Então ele costuma ter um rigor metódico muito alto. Tá? Ele está muito mais preocupado com os limites das coisas, etc. Mudanças de elementos, se possível, pode significar progressão. Os autores divergem sobre se é possível a mudança de temperamentos ou de elementos. Há autores que dizem que isso é possível, autores que dizem que não. Mas mesmo os que dizem que é possível, é um sentido que é não. Não é que você muda o seu temperamento, seu elemento, porque isso é uma construção mineralógica, nossa. Mas eu posso modular os efeitos.
Então, assim, não é que eu mudei o elemento, mas eu consigo elaborar esses efeitos. Aristóteles chamava de temperança ou continência a superação das reações. O temperante é aquele que bem administra os seus ímpetos reativos para agir, que de certa forma é controlar o temperamento. Já temperado, tá? Reage pouco, o continente, tá? E aí ele age, diminui a reação para agir mais. Tá? Isso não é exatamente nosso viés aqui, mas é interessante. O Olavo de Carvalho tem uma tese que eu acho brilhante, que é a tese dos 4 discursos em Aristóteles, em que ele estabelece uma ideia, uma tese, em que Aristóteles tudo que fez era administrar uma tensão entre 4 discursos, que Aristóteles tudo que fez era administrar uma tensão entre 4 discursos. Eram os discursos poético, retórico, dialético e lógico, ou analítico. Essa é a tese dele, uma tese muito razoável, muito plausível. Em cima da tese do Olavo, eu associei os 4 elementos. E já fiz, alguns já devem ter visto, já fiz alguns trabalhos aqui na Casa da Crítica, até no curso de Trivium, é uma aula bônus, que eu dou sobre a explicação pormenorizada dessa vinculação dos 4 elementos, dos 4 discursos. De tal maneira que a pessoa de elemento ar, o discurso poético, ele é próprio. Quem sabe, eu sou ar na veia, extremo ar mesmo, tá? Eu escrevo muita poesia, não é sem razão, escrevo poesia, eu gosto de ler poesia, tá entendendo? E, enfim, algo que me instiga, que me evoca. A tensão relacionada à poética, a tensão do possível e do impossível. A poesia fica falando de coisas possíveis e impossíveis, metaforicamente. O que é possível, o que não é possível, quais são os absurdos. Separar o factível do absurdo, ou do meramente evocativo. Isso é uma coisa que me enche de prazer, gente. Eu gosto de ficar nessa tensão. Tá? E me instiga a estudar por essa perspectiva. Se alguém me coloca numa dimensão para estudar como um melancólico, pelo amor de Deus, eu entro em tédio absoluto. Agora, você pegar um melancólico e jogar o melancólico quer ler coisa cartesiana, sabe? Redondinha, com conexão, com conclusões herméticas, com fluxo muito rigorosamente ordenado. Põe o cara na poética e ele se desespera, ele não se motiva, ele não avança. Tá? E aí o que acontece? Aí, como eu já adiantei aqui, no melancólico, o que é o camarada, ele tem associado o discurso meramente lógico. Lógico é limite das possibilidades. Nesse sentido é o oposto da poética. A poética trabalhando com o manejo, o flerte entre o possível e o impossível. O melancólico está com rigor, não, é isso aqui que dá. É só aquilo que é limite que vale a pena. Só aquilo que é muito demonstração. O máximo da lógica é demonstração. O máximo da poética é exortação. E a brincadeira, eu exorto o impossível mesmo. Tá? A lógica não. A lógica é o seguinte, chão. Por isso que é terra. Terra, chão é limite. Tá? Então, a literatura que você tem que recomendar, a abordagem intelectual que você tem que recomendar, para uma pessoa melancólica e para uma pessoa de ar, tá? É diferente. Não quer dizer que um camarada que lê a poesia nunca deve ler temas analíticos, e nem a recíproca. Mas quer dizer que a primazia, quer dizer que a instigação, quer dizer que a captura pelo gosto tem que mudar, gente. Mas você não pode falar só tem um discurso. Nós todos temos 4 elementos, gente. Um predominante, outro coadjuvante, um fraco e um débil, segundo a posição de alguns autores, que eu acho a mais apropriada. Mas eu tenho que gastar mais tempo naquilo que me apraz. Tá? Óbvio, mas não pode deixar de ver analítica. Tá? A pessoa de elemento água,
tem muita apropriação com o discurso retórico. O discurso retórico é um discurso que visa um resultado de uma adesão. Ele passa por uma descoberta da empatia. A retórica é sempre uma convocação. Precisa aderir. Ou se não aderir, como é que faz? Como é que contorna? Por isso que a água é um contorno. Ele tem que aderir, ele não aguenta o confronto, ele não aguenta a pancada de frente. A água, quando chega numa situação, ela vai minando, vai entrando, ela vai curvando, tal, etc. Então, o discurso retórico, por isso que é um tipo de diálogo, tá? Ele é um tipo de convergência, não polemista. Ele tenta diminuir a polêmica. De tal maneira que o seu oposto, o fogo é para queimar, gente. É dialética, porrada. Dialética no sentido atrito. Uma tese, uma antítese, uma conclusão que queimou. A retórica faz isso também, mas ela tem uma abordagem de convergência. E a dialética tem uma abordagem de purificação. Tá? E então já muda a tônica afetiva, a tônica, tá, de abordagem, como que você orienta. Isso é muito relevante. Dentro do trivium, cabe ao preceptor ter um entendimento, por exemplo, mais acurado, mais fino do educando, que o educando tem de si. Cabe ao preceptor saber ler uma alma, para saber mais ou menos escrever um mapa de progressão. Então, esse tipo de saber era manjado, gente. Os conteúdos, por exemplo, do trivium, são conteúdos razoavelmente universais e comuns. Mas o caminho que você vai fazer é o outro. O caminho sempre é literário, predominantemente literário. Só que a minha escolha da abordagem literária tem que variar de acordo com a alma que está na minha frente. Essa alma é composta por uma dimensão reativa, que é uma dimensão temperamental, mas não só, ela tem que ser composta de outros elementos, faculdades cognitivas diversas, potência, inteligência mesmo, abordagem com a liberdade, dimensão ativa, etc. Ok, mas o peso do temperamento é muito grande, é muito grande. Eu não acho nenhum exagero você afirmar que algum educador que não goze da posse desse ferramental, tá, não é nem educador, gente. O cara é um repetidor de conteúdo. Essa ideia, tá, de que a gente vai ser uniformizado, a igualdade de conteúdos é uma coisa estúpida. A igualdade de conteúdos não é igualdade de meios, não é igualdade de vivência, não é igualdade de acesso. Tá? Essa igualdade é matadora. Tanto que a gente verifica o tédio generalizado que as pessoas têm com estudar. Por quê? Porque são colocados em dimensão de estudo distinta da sua personalidade, que inibe absolutamente a coisa mais importante que a educação tinha que prover, que é querer se conhecer. O cara tem que conhecer a realidade a partir de meios que eles sejam mais peculiares, para que ele tenha gosto de conhecer mais e mais a coisa e progredir. E conhecer-se. Exato. Não é possível você ter conhecimento do mundo sem conhecimento razoavelmente objetivo de si e vice-versa. Então, muita atenção. E a abordagem, não é a única abordagem do autoconhecimento que tem, mas é uma muito potente, muito parruda, que está 2.500 anos tomando tiro de canhão e se mantém. Não só ela toma tiro de canhão e se mantém, como ao contrário, ela se aglutina essas adversidades e ilumina mais e mais. Só que não confunda, gente, o tipo de temperamento com o tipo de caráter. Tá? Não existe. O caráter é um critério pelo qual você vai julgar bom ou mal, justo ou injusto, canalha ou amoroso alguém. Tá? O temperamento não te leva a isso. O temperamento mostra uma estrutura de reação, uma estrutura de o que é mais simpático
e ao que a pessoa será mais antipática. Tá? Isso é comportamento, não tem a ver com atitude. Tá? Então tem esse tipo de sensibilidade, mas considera muito isso. Eu fui conhecendo mais a doutrina dos elementos. Muita gente chama a doutrina dos temperamentos, tá? Pelo viés que eu entrei nesse assunto e tal, e eu venho da filosofia, tá? Então sempre é natural, inclusive, sempre vi pelo lado mais dos elementos. E até porque o meu grande mestre nessa área é um estudioso direto de Empédocles, tá? E foi um estudioso direto de Empédocles, então acabo pegando essa versão mais naturalista do que a versão propriamente da gestão do humor humano. Mas as coisas são vasos comunicantes, né? Mas quando eu comecei a compreender bem melhor o meu estilo de temperamento, eu entendi, fez sentido, a minha abordagem cognitiva, qual é, me facilitou profundamente me afirmar em algumas abordagens que eu tenho, evitar alguns excessos. Pela combinação de temperamentos das pessoas, você sabe excessos que a pessoa pode entrar. O meu segundo elemento em tamanho é o fogo, né? Então, assim, eu sou fleumático e colérico. E o fogo, tá? E o ar tem o perigo da explosão. Então, tem que entender isso. Não posso explodir, porque essa é uma doença que é perto de mim. Eu sou sensível a isso. Aí tem pessoas com outros. Você vai entendendo isso, tá? E aí é mais fácil você abordar aí as pessoas que se indicam. É o problema que eu tenho como preceptor. Um cara me chega aqui, o que eu leio? Como é que eu vou começar na literatura? A primeira coisa que eu tenho que entender quem o cara é. No mínimo, qual a estrutura temperamental dele. Porque se eu falar uma coisa aqui que é totalmente estranha à estrutura temperamental do cara, chover, vou dar murro na faca, né? Vai machucar eu e vai deixar a faca ensanguentada, a tadinha dela. Bom, a gente vai voltar nos próximos dias a esse tema, tá? Temperamentos, abordagem de estudo, associação de um temperamento a um tipo de discurso. Um tipo de discurso é um tipo de crença, é um tipo de orientação da cognição. Você tem algum livro para indicar a respeito dos temperamentos? Olha, é um livrinho simpático de um autor americano, não lembrar o nome agora, O Temperamento que Deus Te Deu. Me parece um dos mais razoáveis, tá? Um dos mais razoáveis que tem aí. O Ítalo, isso para usar uma literatura aí de cunho secundário, tá? O Ítalo tem uma obra também sobre isso, tá? Carlos Manuel, conhecido por Nenel, que é uma obra muito boa sobre os 4 temperamentos. Ele foi meu preceptor nesse segmento. Ele é um estudioso direto de Empédocles, tá? É um gaúcho que trabalha a abordagem dos elementos dentro do processo da dança. Os elementos são 4. Os temperamentos são combinações dos elementos. Tem quem coloca 4, 8, 16. Se todos nós temos os 4, aí vai ter formas de articular isso. O coadjuvante, o principal, o protagonista, o coadjuvante. Após vai quem está o protagonista, o coadjuvante, o débil e o quase inexistente. Aí tem as combinações do introvertido, extrovertido e etc. Qual que é introvertido, qual que é extrovertido, então, e etc. Então assim, aí depende do grau de complexidade da abordagem que vai se dar, tá? Mas o núcleo central são 4. Tá? E isso é firme. Tem algumas discussões, porque Aristóteles trabalhava com um 5º elemento, que é o éter, que já está meio superado. E no Oriente, eles põem a madeira como elemento, e também vai ter uma estrutura, provavelmente vai ter uma estrutura temperamental associada aí, tá? Agora, ler os clássicos mesmo, ler Empédocles, Hipócrates, o Jung, tá? Há um biólogo, Maturana, tem trabalhado muito nisso daí também, tá?
Maturana trabalha muito a cognição a partir de uma perspectiva biológica, tá? Vai dizer que já tem uma estrutura da carga biológica de cada um, dentro de até um fluxo de memória transportado, etc. Em que também estuda muito esse assunto. Tem um outro autor, o Bachelard. Bachelard também tem uma obra para cada um dos elementos, então, etc. Muito em breve eu vou trabalhar esse assunto aqui na Casa da Crítica com mais propriedade. Mas aqui na nossa série Analfabetismo Funcional, nós vamos ver esse lado meio prático. Eu sou temperamental. Eu sou temperamental no sentido, eu tenho temperamento X. Como é que é uma abordagem mais palatável para mim? Qual que é a abordagem mais ogerizante, antipática para mim, tá? Por aí a gente vai trabalhar um pouco. Bom, meus caros, obrigado.